Oi, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu amo na maternidade e que eu apoio muito, que é a amamentação e a livre demanda. A gente sabe que hoje tem um movimento muito grande para diminuir a culpa das mães, para entender as mães que não se sentem tão confortáveis e que não veem a amamentação como algo tão prazeroso. E eu super apoio, eu super entendo essas mães que não gostam tanto de amamentar e que não veem a amamentação da mesma forma que outras mães veem. Mas a gente precisa lembrar que o leite materno é o principal alimento para o seu filho. Então, eu apoio muito a amamentação, eu vou sempre apoiar. E eu acho que a gente já tem um número bem grande de mulheres que desmamam os filhos antes dos 6 meses ou que nem conseguem amamentar os seus filhos. Então, eu acho que é preciso sempre incentivar e trazer informação para que mais mulheres consigam amamentar os seus filhos e por mais tempo. Eu acho bem importante lembrar que a OMS recomenda aleitamento materno exclusivo e em livre demanda até os 6 meses. E a amamentação até 2 anos ou mais. Então, eu acho que já chegou, já passou da hora da gente parar de questionar as mães que amamentam os filhos maiores de 2 anos, porque a recomendação da OMS é por no mínimo 2 anos ou mais. Então, a amamentação prolongada já foi comprovado vários benefícios. E o desmame tem que ser no momento que a mãe e o filho, né, e a criança desejam fazer. Então, essa pressão social que a gente sente, toda mulher que amamenta, eu acredito que já sentiu, para encerrar a amamentação, precisa acabar. A gente precisa acolher as mães que amamentam prolongadamente e não ficar questionando ou julgando. O que é a livre demanda? Para quem não sabe, o leite materno já é comprovado que ele não é só um alimento nutritivo para o bebê. Ele é fonte de conexão, ele é um regulador emocional, um regulador de temperatura, ele é uma troca de afeto entre a mãe e o bebê, e ele tem inúmeros benefícios. Então, a livre demanda é você entender que a amamentação tem um significado emocional muito grande para o bebê também. Então, você vai ofertar o leite, você vai ofertar a amamentação para a criança sempre que ela quiser. Isso é a livre demanda, que a OMS indica até os 6 meses da criança. Além do aleitamento materno exclusivo, também ofertar em livre demanda a amamentação. Que é isso, é sempre que a criança sentir necessidade, seja uma necessidade nutritiva ou emocional, que a gente ofereça a amamentação para a criança, que ela tenha acesso. Isso é a livre demanda. Eu quero falar sobre algumas coisas que a gente é bombardeada na gestação como facilitadores da amamentação, muitas vezes, e que não são. São coisas que a gente não precisa se preocupar para a amamentação. Uma delas é a concha. Outra coisa são os protetores de seio descartáveis, pomadas e bucha vegetal. Toda mulher que está grávida ou que está amamentando, eu tenho certeza que já ouviu falar em tudo isso, ou pelo médico ou por alguma amiga, e tudo isso é completamente desnecessário. Essas coisas podem prejudicar a amamentação. E o que a gente precisa, então, para conseguir ter uma amamentação tranquila? Informação, cursos, que hoje tem muito curso bom que é oferecido para gestantes mesmo, cursos preparatórios para amamentação. Uma boa consultora de amamentação, é sempre bom a gente já conhecer alguma, e eu indico uma que eu vou deixar o Instagram aqui, que é a Cris, do Plantão Materno. Ela é uma ótima consultora de amamentação e ela atende online. E a outra coisa que a gente precisa muito é de uma rede de apoio. A mulher precisa de apoio emocional, ela precisa de preparação para a amamentação
e ela precisa se sentir confiante, ela precisa ter confiança nela mesma, saber que ela é capaz de amamentar e que ela vai conseguir ter uma amamentação do jeito que ela deseja. O leite materno, como eu já falei, tem vários benefícios. A amamentação em si é comprovado que auxilia muito no desenvolvimento motor da criança, no desenvolvimento social, no desenvolvimento cognitivo da criança. Então é muito importante a gente incentivar a amamentação. Outro benefício comprovado da amamentação é em relação ao alívio da dor. Então, busquem os nossos direitos de amamentar durante a vacinação, né? Enquanto estão fazendo vacina no nosso filho, a gente pode, é o nosso direito, manter ele mamando no peito, porque alivia sim a dor. Então, busquem os nossos direitos de amamentar quando a gente achar necessário e quando o nosso filho precisar do nosso leite. Sobre as dicas que a gente acaba ouvindo ao longo da gestação também, e quando começa a amamentar, sobre fazer cama compartilhada para facilitar a amamentação, ou sobre o tempo que cada bebê precisa mamar. Eu li num livro, esses dias, algo que eu achei muito verdadeiro, que falar que a criança precisa mamar só a cada 3 horas é desrespeitar a individualidade o funcionamento de cada ser. Porque tem bebês que vão mamar a cada 3 horas e vão ficar tranquilos, tem bebês que vão mamar a cada 2 horas ou a cada 1 hora. E a gente precisa respeitar isso no nosso filho. E não acabar seguindo essas recomendações que não têm sentido, de tempos determinados para mamar, ou da duração da mamada, porque não faz sentido nenhum se o nosso intuito é respeitar a individualidade do nosso filho. Sobre as madrugadas, sobre a amamentação noturna, eu tenho uma experiência minha, que eu sempre desejei que as minhas filhas dormissem já no quarto delas, desde que nasceram, e eu tentei seguir a amamentação noturna sendo em outro quarto, né? Como a gente deseja. Mas eu nunca consegui funcionar dessa forma. Para mim, para nós, para nossa família, nunca deu certo. Levantar, pegar a criança em outro quarto, sentar para amamentar, esperar a criança dormir, deixá-la no quarto dela e voltar a dormir. Eu nunca consegui fazer isso. Nas madrugadas eu fico muito cansada, eu não consigo acordar. Então acabava sendo perigoso eu tentar fazer isso, tentar ficar sentada amamentando. E eu sempre optei pela cama compartilhada com a Clara e com a Maria. A gente precisa entender como vai funcionar para cada família. Então isso só vivendo, só o teu filho nascendo mesmo e você se preparando de todas as formas, você vai entender como vai funcionar para vocês, como vai ser melhor para vocês. Sobre o apoio emocional, né, sobre a rede de apoio que a mulher precisa ter durante a amamentação, é muito importante que os companheiros estejam sabendo disso, né? Estejam sabendo qual é o seu papel na amamentação. Então, é muito importante que a mulher tenha essa companhia, né, afetiva, tenha essa compreensão do cansaço que ela vai sentir, porque a amamentação, principalmente nos primeiros meses, principalmente em livre demanda, nos cansa, tanto física quanto emocionalmente, e a gente precisa dessa compreensão. E às vezes, algo que eu aprendi também é que às vezes a mulher vai pedir para o companheiro lavar a louça, ou para o companheiro cuidar da criança, ou para ele fazer uma comida. E tudo isso é fundamental, é muito importante que aconteça. Mas às vezes, por trás desse pedido, existe um pedido que a mulher não consegue verbalizar, mas que é de atenção, de companhia, de afeto. Então é muito importante que a mulher tenha esse amparo emocional durante a amamentação. Algumas dúvidas sobre a amamentação que a gente sempre vê, que eu sempre recebo também, é se o bebê precisa arrotar, e isso já é comprovado que o bebê não precisa arrotar, bebê em aleitamento materno, né, bebê que mama no peito, a gente não precisa esperar arrotar, não precisa ficar segurando em pé. Sempre seguir a recomendação de, se o bebê já for dormir depois da mamada, colocar de barriga para cima, mas não precisa arrotar.
Outra dúvida é se a gente pode amamentar deitado, com o bebê deitado. E sim, a gente pode amamentar. Na amamentação do peito, né, na amamentação, no aleitamento materno, a sucção que a criança faz, existe um processo que veda ouvido, nariz e garganta. Então não tem risco de otite, a criança pode mamar deitado, que é muito tranquilo também. Inclusive, é super libertador para as mães cansadas que preferem amamentar a criança já deitada junto com a criança. Muitas pessoas falavam também que o leite materno causava cárie. E hoje a gente já sabe que isso não acontece, que o leite materno em si não causa cárie no bebê nem na criança. Então, pode ficar tranquilo, às vezes a gente escova os dentes da criança ou do bebê e ele ainda vai mamar para dormir ou mamar durante a noite. E isso é super tranquilo, é super saudável, não precisa existir mais essa preocupação de que o leite materno em si vai causar cárie no seu filho, porque não vai. Outra coisa que a gente sempre escuta, que eu ouvi muito no início da minha amamentação, é sobre a criança chupetar o peito. Esse foi um termo que eu não sei quem criou, eu não sei como surgiu, mas eu sempre parto do princípio de pensar em o que existiu primeiro, se foi o peito ou se foi a chupeta. Então, o que pode estar imitando o quê, né? Que no caso é a chupeta, com a chupeta que o bebê vai imitar o movimento de sucção que ele faz no peito da mãe. Então, chupetar o peito não existe, né? Na verdade, a criança faz sucções não nutritivas, que é quando ela está sugando, mas ela não está mamando mesmo, mas que são necessárias para o desenvolvimento da criança, né? Que trazem também benefícios. Então, quando vocês se sentirem questionadas, né, se a criança está chupetando o peito ou não, fiquem tranquilas, deixem a criança chupetar o quanto vocês quiserem, o quanto vocês se sentirem à vontade e confortáveis, porque é também importante para o desenvolvimento da criança. Eu acho importante a gente falar também aqui, incentivar a doação do leite materno. Eu doei poucas vezes, logo que a Maria nasceu, que a minha produção ainda não tinha regulado, e eu acabava esgotando muito o peito, né, tirando o leite. Eu doei algumas vezes, gostaria de ter doado mais, porque é algo super tranquilo, é indolor. Então é só você procurar um banco de leite próximo. Aqui em Santo Ângelo nós temos, no Hospital Santo Ângelo, um banco de leite maravilhoso, com profissionais que sabem informar as mães da forma correta, que sabem auxiliar, e é muito tranquilo e pode salvar muitas vidas. Então eu apoio e eu incentivo todas as mães que estão amamentando a doarem leite também. Uma mensagem que eu queria deixar aqui é que mesmo tendo toda a informação que a gente precisa, mesmo se preparando com cursos, com consultoria para amamentação, a gente precisa lembrar que todas as mulheres são capazes de amamentar. E é bom a gente parar de falar sobre mamilos, sobre posição, sobre pomadas e falar sobre amor, sobre apoio. E entender que com informação, a mulher que quer vai conseguir amamentar o seu filho. Alguns alertas que eu acho importante sempre lembrar é que pode acontecer sim confusão de bico, então a chupeta, a mamadeira já é comprovado que eles podem prejudicar a amamentação, assim como podem prejudicar outros fatores na vida da criança, no desenvolvimento dessa criança. É uma escolha de cada mãe, é uma escolha de cada família, mas vale sempre alertar que podem sim prejudicar a amamentação. Outra coisa super importante de saber também é que não é normal a amamentação doer, como a gente escuta muito por aí, que os primeiros dias são horríveis, que os primeiros meses são horríveis, que é normal o peito machucar, que é normal a gente sentir dor, e não é. Então, hoje em dia, a gente tem já bastante consultora de amamentação, bastante mulheres com essa formação,
especializadas nisso, em fazer um atendimento com informação correta para auxiliar na amamentação. Então, quem sentir algum desconforto, quem sentir alguma dor durante a amamentação, já procure uma consultora, já procure um profissional especializado que vá te ajudar, porque sentir dor não é normal. Outra coisa que pode acontecer na amamentação é a perturbação, que é quando você está amamentando, geralmente já prolongadamente, ou em livre demanda, ou se acontece alguma coisa no contexto emocional da mulher, e a gente sente vontade de levantar quando o filho está mamando, ou a gente tem algum desejo agressivo quando o filho está mamando, e isso não precisa necessariamente ser guiado para um desmame. A gente pode também procurar um profissional especializado, procurar ajuda e tentar entender o porquê disso e passar por essa fase e voltar a ter uma amamentação tranquila e saudável. Sobre o desmame, eu quero gravar um vídeo falando mais só sobre esse assunto mesmo, mas eu quero trazer aqui a reflexão para mulheres que já amamentam, que às vezes todos os motivos, né, todos os conflitos emocionais ou todas as dificuldades que a gente tem na amamentação pela sociedade são guiadas para um desmame. E nem sempre o desmame vai ser a melhor escolha. É uma opção, é uma escolha da mulher, né? O desmame tem que ser uma escolha tanto da mulher quanto do bebê. Mas a gente precisa entender, a gente precisa se questionar se os nossos problemas, se todos os nossos problemas serão solucionados com o desmame. E muitas vezes não. Muitas vezes a gente quer que a criança durma melhor, então a gente pode mudar a rotina do sono. Muitas vezes a gente quer espaçar as mamadas e a gente consegue fazer isso e tornar a amamentação um pouco mais leve, mais tranquila, menos cansativa, e não necessariamente fazer o desmame. Então é muito bom que a gente se questione, mulheres que estão pensando nisso ou que tem algum profissional indicando o desmame. É muito interessante que a gente se questione, que a gente questione o funcionamento familiar para entender se o desmame é realmente a melhor escolha. Ou se às vezes a gente consegue solucionar os problemas guiando por outros caminhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida que eu possa ajudar, é só vocês me procurarem, podem mandar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram. Um beijo e até o próximo!